Então, pessoal, todos bem? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou o Birajara Casado e nesse canal você encontra muito estudo sobre assuntos que caem na prova, análise de jurisprudência, aulas sobre conteúdos importantes, produtividade, ideias sobre estudo para concurso, metodologia, estratégias, enfim, tudo que existe de preparação para concurso você encontra aqui nesse canal. Muitas das questões que são aqui produzidas são provenientes de dúvidas dos meus alunos na EBEJ, na Escola Brasileira de Ensino Jurídico na internet. A forma como você tem para me dizer que você está curtindo o que está sendo produzido nesse canal, coloca um like aqui no vídeo ou em outros vídeos, ou comenta em qualquer lugar, ou dá dicas do que você eventualmente gostaria de ver por aqui. Eu sempre sou muito aberto a essas questões. Muito bem, mas hoje a gente vai discutir um tema extremamente importante que é a curva do esquecimento. Na verdade, a sua curva do esquecimento. Ficou muito conhecido, principalmente para quem estuda para concurso. Quem estuda para concurso é um camarada que busca metodologia para estudar. Estudar para concurso não é a coisa fácil, não é uma coisa prazerosa. Estudar é prazeroso. Estudar para concurso não é prazeroso. Estudar é prazeroso porque adquirir conhecimento é prazeroso. Mas estudar para concurso público com a cobrança de passar, seja ela pessoal, de grupo, familiar, enfim, de todo lado vem cobrança. Então estudar com essa cobrança de demonstrar resultado não é bacana. Então, estudar para concurso não é algo prazeroso. Uma ou outra pessoa que gosta do clima. A grande maioria das pessoas não. As pessoas gostam de estudar, mas elas não gostam de ser cobradas para passar. As pessoas gostam de aprender, mas elas não gostam de ter que aprender para poder responder uma prova. Então, isso faz com que a maioria das pessoas busque metodologia, estratégia, planejamento. Ou seja, eu quero gastar o mínimo de tempo possível estudando para concurso e eu quero passar o mais rápido possível. É assim que funciona. Então, nessa busca de passar e nessa busca por estratégia, as pessoas acabam, nesse caso, encontrando várias metodologias, fazendo vários estudos de como estudar melhor, de como aprender conteúdo de forma mais eficaz. Isso é comum, desde quem estuda para o cargo mais fácil de se passar, a quem estuda para os concursos mais difíceis, essa busca é constante, individual e constante. No meio de tanta metodologia, as pessoas acabam conhecendo uma hora ou outra a famosa curva do esquecimento. E aí, com estudos científicos, a galera que estuda neurociência, a galera que estuda as formas de aprendizagem, a galera que estuda o aprender como aprender, eles dizem, e é verdade, que o seu cérebro grava na memória de longo prazo normalmente aquilo que é selecionado como importante. Imagine se você gravasse obrigatoriamente tudo que você tem contato durante o dia. Toda pessoa que você viu, toda informação que você leu, todas as ruas pelas quais você passou, tudo que você fez durante o dia, você pudesse simplesmente acessar em determinado momento, buscar na sua memória, foi exatamente aquilo. Por exemplo, eu estou dirigindo agora, eu estou vendo que existe uma placa na minha frente. Daqui a 15 minutos, não me pergunte o número dessa placa que eu não vou me lembrar. Mas imagine que se o nosso cérebro tivesse condição de gravar todas as informações, como acontece, por exemplo, nesses seriados futuristas, que o camarada tem um chip na cabeça que grava tudo. Nesse caso específico, a gente sofreria de outros males. Lembrar de tudo. Isso deve ser bastante cansativo. Funciona assim. O seu cérebro guarda as informações mais importantes e normalmente aquelas que são mais importantes são aquelas com as quais você teve um contato maior, seja pelo grau de importância propriamente, ou seja, um evento muito importante, algo que você escutou numa situação especial, seja pela repetição. Qual é a forma que você tem para dizer ao seu cérebro que a informação é importante? Repetindo a informação. Todas as vezes que você repete essa informação, você manda um comando para o cérebro e diz assim, essa informação é importante, guarde-a, porque eu vou precisar em algum momento. Daí vem a importância nos estudos das revisões, das repetições. Beleza, professor. Como é que funciona a curva do esquecimento? A curva do esquecimento é o seguinte, e aí se diz que no momento em que eu estudo alguma coisa, a grande perda daquilo que eu estudei em termos de memorização acontece nas primeiras 24 horas. Então você deveria, nesse caso, nas primeiras 24 horas, realizar a primeira revisão. Depois 7 dias. Depois 30 dias. Essas revisões, 24, 7 e 30, vão te permitir exatamente o que eu falei no começo. Informar para o teu cérebro que aquele estudo é importante para que ele possa memorizar aquilo, para que você possa resgatar aquilo em algum momento. Curva do esquecimento. E por que curva? Porque a curva do esquecimento ela é em declínio, né? Você aprende o máximo que você pode, aí você vai descendo na informação, ou seja, você vai esquecendo
durante o tempo. Nas primeiras 24 horas você tem a maior perda, depois 7 dias, 30 dias. No momento que você revisa, você puxa a curva do esquecimento para cima, ou seja, você está relembrando o assunto. E nessas puxadas, o pessoal diz que você tem que fazer isso com 24 horas, depois 7 dias, depois 30, normalmente. O problema é que, beleza, bacana, é interessante, é produtivo, funciona assim. Agora, se você tiver uma prova para você fazer, por exemplo, daqui a 15 dias com um conteúdo limitado, aí, vamos lá, você consegue fazer isso, né? Digamos que você tem uma prova sobre, sei lá, responsabilidade por dano ambiental. Aí você estuda o conteúdo, depois de 24 horas você revisa, depois de 7 você revisa, depois de 30 você revisa. Uma prova 30 dias depois você vai lá e faz provinha bacana, sei de tudo. Quando você tem um edital que tem 17 conteúdos, 17 disciplinas, cada disciplina tem milhares de pontos, cada ponto tem milhares de subpontos, e eu tenho que estudar por vários manuais, uns 20 manuais de direito, para enfrentar uma prova de concurso que vai me exigir um volume de conhecimento gigantesco, como é que você vai revisar tudo em 24 horas? Essa é a pergunta que quase ninguém responde. Se eu for começar a estudar, por exemplo, para o edital da AGU, que é um edital gigante, e eu for começar a revisar tudo em 24 horas, vai chegar um momento em que eu só vou ter condições de revisar o que eu já estudei. Eu não vou ter condições de avançar no conteúdo. E aí, se você não estudar o edital, pelo menos grande parte do edital, aquilo que pelo menos mais cai nas provas, você também não passa no concurso. O que eu fiz e faço para os meus alunos, principalmente os alunos do coach, os alunos da advocacia que eu acompanho aqui na escola? Eu percebi nesses acompanhamentos que, assim como o metabolismo, assim como a altura, cada pessoa tem a sua característica. E eu cheguei à conclusão que curva do esquecimento é de fato um tópico importante, mas cada um tem a sua curva do esquecimento. Tem gente que realmente esquece quase tudo em 24 horas, tem gente que não. Tem gente que em 48 horas, se não revisar, esqueceu tudo. Tem gente que consegue passar aí e sobreviver 7 dias com uma razoável lembrança do conteúdo estudado. A curva do esquecimento é um fenômeno que acontece para todos, mas a forma como a curva se desenha não é igual para todo mundo. Então essa história de padronizar todo mundo com 24 horas, 7 dias, 30 dias, não é uma padronização correta, não é, na minha opinião, uma metodologia correta. Você precisa descobrir qual é a sua curva do esquecimento, a sua curva do esquecimento. Então aqui no coach, o que é que eu faço com os alunos? Por exemplo, eles estudam o assunto pela doutrina e estudam um material de revisão que eu preparo. Depois de 4 semanas, ou seja, depois de 30 dias, eu preciso descobrir qual é a curva do esquecimento desse aluno. Qual é a tarefa que eu passo para descobrir isso e qual é a tarefa que eu recomendaria que você fizesse. Pegue um assunto, estude hoje. Depois de 7 dias, se você quiser descobrir qual é a sua curva do esquecimento em 7 dias, pegue uma folha em branco, um caderno e escreva tudo o que você se lembrar do assunto estudado. Responsabilidade civil por dano ambiental. Escreva tudo, absolutamente tudo. Depois você vai comparar com o material que você estudou. Se você se lembrou de 50% do conteúdo estudado, é porque você está no exato momento da revisão. E aí a sua revisão é de 7 dias. Se você se lembrou mais de 50% do assunto estudado, significa dizer que não está no momento de revisar. Porque se você, na verdade, revisa antes de começar a esquecer, você não está revisando, você não está puxando a curva do esquecimento para cima. Nesse caso específico, o momento ideal de revisar é quando você começa a esquecer aquela informação. Aí ela volta com o grau de importância necessário para jogar essa informação para a memória de longo prazo. Se você se lembrar de menos de 50% do conteúdo, então você passou do ponto de revisar. E no momento que você passa do ponto de revisar, aquela revisão não é revisão, você está estudando o assunto de novo. Porque se você esqueceu mais de 50%, naquele caso específico, essa revisão não puxa a curva do esquecimento para cima. Ela simplesmente funciona como um novo estudo, como se você estivesse estudando o assunto pela primeira vez. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que estudar um conteúdo. Depois de 7 dias, se você quiser descobrir a sua curva do esquecimento em 7 dias, é o que eu recomendo fazer pela primeira vez. Aqui no coach a gente faz depois de cada 4 ciclos, mas 7 dias é o que eu recomendo que você faça se você não tiver um planejamento previamente estruturado. E coloque no papel tudo que você se lembra do conteúdo. Bateu 50%? Hora de revisar. Abaixo de 50%? Passou da hora de revisar. Acima de 50%? Ainda não está no momento de revisar. Depois que eu coloquei em prática aqui com os meus alunos a descoberta da curva individual de esquecimento, os alunos passaram a revisar melhor,
os conteúdos foram melhor absorvidos e melhor enfrentados, principalmente quando da aplicação de simulados e provas. Então, descubra a sua curva do esquecimento com a tarefinha que eu acabei de dizer como funciona. Depois de aplicar a metodologia, se você quiser, volte aqui e coloque nos comentários se deu certo para você. Espero que isso faça sentido na sua preparação, especialmente para os seus concursos públicos. Eu vou ficando por aqui. Se quiser fazer com que o YouTube trabalhe para você, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo como esse aqui, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.